Abra a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo, deve ser o capítulo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. O versículo de número 26. O versículo de número 26. Está escrito assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esse versículo ele está em um texto da Bíblia que foi colocado aqui o título: A necessidade de ordem no culto. A necessidade de ordem no culto. Nós, os pentecostais, e mais do que nós, os neopentecostais, não nos sentimos à vontade. Quando a gente depara com esse texto bíblico, nós não sentimos à vontade não, porque nós somos, como eu disse aqui na hora do cântico, né? Nós somos assim muito jogados, muito soltos, e a gente gosta mesmo é de extravasar. E é bom, não é? É bom, nós temos esse direito e essa liberdade. Por que que alguém dá cambalhotas quando acontece o gol do seu Corinthians e nós não podemos dar nossas cambalhotas quando estamos animados na presença do Senhor? Podemos, sem nenhum problema, não é? Então os pentecostais, eles têm essa maneira. E eu lembro, eu era ainda adolescente, e assim que eu aceitei a Jesus, uma senhora vizinha nossa que não era crente, mas ela dizia assim: eu gosto de ver os crentes porque eles adoram assim com uma vontade, com um fervor. Parece que a coisa é mais real no meio deles do que nos outros lugares. Então nós, os pentecostais, temos essa marca, não é? Temos essa marca. E os neopentecostais, esses aqui são mesmo. Passa, nós já ficamos brigando com eles. Volta, tu já passou do ponto, né? Então, meus amados, essa é uma marca da igreja pentecostal. Porém, nós precisamos estar com os pés no chão, não é? Precisamos manter o equilíbrio, né? O equilíbrio, alegria e animação e empolgação, emoção à parte. Nós temos que ter um equilíbrio. Temos que ser conhecidos pela nossa maturidade, uma espiritualidade, mas dentro de um equilíbrio, de uma maturidade, né? Eu lembro que eu, em 1990, participei de um congresso de mocidade e o título era Espiritualidade a caminho do equilíbrio. E chamou muita atenção. Ali se trabalhava a espiritualidade, mas trabalhava-se também com muita destaque o lado social da igreja. Essa igreja que formada por pessoas espirituais, mas que estão aqui inseridas num contexto humano, social, temporal, enfim. Então nós temos uma apresentação aqui nesse mundo. Precisamos nos apresentar.
nós queremos destacar aqui no texto que nós lemos. Observe, quando vocês se ajuntarem, aí tem salmo, isso aqui é cântico, nós já fizemos isso hoje, né? Esse cântico aqui formal, cantamos uma forma de louvar a Deus através do cântico, que não é a única forma de louvar a Deus, não é? Mas é a mais conhecida forma de louvar a Deus, é através do cântico, né? Então já fizemos isso nessa noite. Doutrina, tem doutrina, ensinamento, é o que nós estamos iniciando agora. Lendo a palavra, vamos meditar na palavra, buscar orientação para a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é a doutrina, o ensinamento, louvado seja Deus. E aí tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aqui entrou para o metafísico agora. Quando se fala de revelação, de língua, de interpretação, aí aqui é aquele momento em que o Espírito Santo de Deus chega e domina o ambiente, e traz o sobrenatural, o metafísico, o que não tem nada a ver com esse mundo. Louvado seja o Senhor. Não é? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho escrito por João. No Evangelho escrito por João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo de número 14. E o versículo de número 16 e 17. Ao que está escrito nestes versículos. Isso aqui vai explicar essa presença, né? Esse momento que o espiritual entra em cena. O cântico, tem cântico espiritual, mas tem esse cântico formal que nós já apresentamos nesta noite. O ensinamento, né? O ensinamento formal, como nós estamos fazendo nesse momento. E aí tem o espiritual. Revelação aqui é o espiritual entrando em cena. Língua, interpretação é o espiritual. Esses versículos aqui, João 14, 16 e 17, explicam isso. Ó. E eu rogarei ao Pai. Jesus está se despedindo, está indo de volta para o céu. Não é? De lá de onde veio, está voltando e conversando com os seus discípulos. Ele diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. União eterna, para sempre. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo está com a igreja e vai ficar com a igreja até levá-la ao encontro com Jesus e adentrar os céus para sempre. Nunca se separará de vocês. Glória a Deus. Versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não é para o mundo, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está no meio da igreja, operando, glória a Deus. Operando de maneira copiosa, como um verdadeiro derramar. No Antigo Testamento,
era uma manifestação aqui e acolá, né? Agora é derramado em todos os lugares, para todo lado, o Espírito Santo. No momento em que nós temos a presença dele aqui, os irmãos têm ali no Presidente Médici, no Nunes Freire, no Maracá Subé, e no Maranhão todo, e no Brasil todo, e no mundo todo, porque agora foi derramado, está convosco. Está em vós. Isso aqui é particularmente na vida da irmã, particularmente na vida do irmão. Quando você sair daqui, que for lá para a sua casa, para a sua vida em família, para a sua vida em trabalho, em negócios, o Espírito Santo estará com você, porque ele vai morar dentro de você. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós chegamos para o culto, são essas pessoas que o Espírito Santo está dentro delas, mora dentro delas. E aí tem o momento que o Espírito Santo opera isso e traz a revelação. A revelação. O Espírito Santo traz as línguas. Traz as línguas. Língua estranha é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecoste, os irmãos, aqueles 120, falavam em outras línguas. Por isso que diz a Bíblia que as línguas são um sinal para o descrente. Por quê? Porque quando se manifesta os fenômenos da glossolalia, não é? A pessoa fala pelo Espírito de Deus e fala, e aí alguém chega, o estrangeiro, e diz: olha, está falando minha língua. Aconteceu isso lá em São Luís, no Maiobão. Os irmãos animados num culto e falavam em língua estranha, e um senhor chegou e ficou olhando. Terminou, ele disse: quem é aquele rapaz ali? Aí disse: é daqui da igreja. Esse rapaz sabe falar hebraico. Eu sou judeu. Esse moço estava falando a minha língua. O Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Eu lembro, eu estava ouvindo um pastor judeu, ele pregando em uma das convenções, e ele disse que uma certa vez ele tinha um trabalho missionário que ele realizava, e ele entrava nos países e ele quebrava esse protocolo de passaporte, visto, essa coisa toda. Às vezes ele não tinha o visto, mas ele precisava ir a si mesmo, e aconteceu dele chegar em algum lugar e o passaporte dele não tinha visto para entrar naquele país, e teve lugar onde queriam prendê-lo, e ele era todo empolgado, e ele dizia: mas a Bíblia diz que essa é a minha nação, porque toda a terra é do Senhor, e eu sou do Senhor, e então essa terra também é minha nação, e eu posso ir para todas as nações. Ele era todo empolgado, e ele disse que numa dessas ele chegou e as pessoas lá, parece que falavam, era japonês, né? Língua de japonês, e aí conversava a polícia com outros lá, e ele disse que ele ficava daqui, ele disse: irmãos, eu não sei falar japonês, mas eles conversando lá, e o Espírito Santo interpretando para mim, e eu estava entendendo tudo que eles estavam dizendo. Esse é um fenômeno da glossolalia, que traz as línguas e traz a interpretação das línguas. É um aspecto do falar em língua estranha. O outro aspecto é aquela língua que é falada e nem precisa de interpretar. Se não tiver intérprete, não há problema, continua falando consigo e com Deus, porque falando em línguas, você certamente, seguramente, em mistério, está falando com Deus e está sendo edificado. Louvado seja o Senhor. Isso é
o Espírito Santo, esse que veio para estar em nosso meio e morar em nós. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus amados, vamos um pouquinho mais aqui na Bíblia. E nós vamos para a primeira carta aos Coríntios. Para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E aí nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Vamos pegar do 7, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil, não vai entender assim, para a pessoa que for útil. Entenda assim, para uma finalidade útil, para uma finalidade proveitosa, como está em alguma Bíblia aí, né? É dado para uma finalidade proveitosa, louvado seja o Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito, ou pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja Deus. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de dons espirituais. Dons espirituais, que a nossa teologia, né, faz uma classificação. Pega esses 9 dons e classifica, e chama, e coloca em três classes, né? E aí separa os dons que eles chamam de revelar, é uma primeira classe, os que são de revelar alguma coisa, os que são de demonstrar poder, então tem os de revelação, tem os de poder, e tem os de capacitação verbal, de capacitação para falar, para expressar verbalmente. É separado dessa forma. Então, quais são os dons da categoria de revelação? O discernimento de espírito. O apóstolo Paulo vai passando, mas o seu colega, e aí aquela moça: esses aí são servos do Deus Altíssimo. De novo, no outro dia: esses aí são servos do Deus Altíssimo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: espírito imundo, sai dela. Discernimento de espírito. Ele, pelo Espírito de Deus, não é crença maior do que a dos outros, não é merecimento maior do que os outros crentes, é o Espírito Santo quem chega e se manifesta naquela pessoa e a dota, a capacita para fazer esse discernimento e perceber que ali tinha um espírito imundo querendo fazer show, querendo dar espetáculo. Discernimento de espírito é um dos dons dessa categoria de revelação, que traz à luz uma coisa que estava escondida. O outro é palavra da sabedoria. Alguém chega querendo enrolar Jesus. Ó, vê se pode. E aí diz assim:
Com que autoridade tu está fazendo essas coisas aí que tu faz? Eles queriam enrolar Jesus. Eles lutaram muito para enrolar Jesus. Não conseguiram, mas lutaram. Não é? Aí Jesus disse, tá bom, vou responder-lhes. Mas eu quero primeiro que vocês me respondam uma. Eu pergunto, você responde, aí vocês ganham o direito de ter a resposta. Né? Aí Jesus disse assim, o batismo de João era de Deus ou dos... Aí eles não tinham como responder. Porque se eles tivessem dito é de Deus, Jesus diria assim, e por que vocês não creram? Se eles dissessem assim, é dos homens, eles seriam apedrejados, porque todo mundo estava botando a maior fé em João. Aí Jesus encurralou eles. A ideia era encurralar Jesus. Jesus disse, é assim? Então, quem poderia estar em um nível de sabedoria maior do que o Senhor Jesus Cristo, que disse lá, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pelo que me ungiu. Glória ao Senhor. Não tinha como. É palavra da sabedoria. Ninguém poderia ser mais sábio ou poderá ser mais sábio do que aquele a quem o Espírito Santo resolver dotar especialmente de sabedoria. E aqui não se trata de sabedoria adquirida em sala de aula, aqui se trata de uma operação do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Este é um outro dom da categoria de revelar. E o outro é palavra da ciência. Ou do conhecimento. Como é que se manifesta isso aí? Jesus chega para os discípulos que queriam saber se era para pagar o imposto ou não era, não é? Jesus diz, é para pagar. E aí, cadê o dinheiro? Vai lá, vocês são pescador? Vai lá e pega peixe. O primeiro peixe que vocês pegar, tá, o dinheiro está na boca do peixe. Lá vocês podem rasgar ele, abrir a boca dele, lá no bucho dele por lá. Vocês vão achar lá o dinheiro e vai dar para pagar o meu imposto e o teu imposto. Pode pagar. E aí eles foram pegar o peixe. Isso aí, quem poderia saber onde tem esse peixe que vai estar com esse dinheiro? Só se o Espírito Santo disser onde é que está. Né? Então é a palavra do conhecimento, da ciência. Né? Quem é um ser humano que pode fazer isso? Só aquele que o Espírito Santo, né? Se eventualmente alguém aí se colocar numa espécie de adivinhação, adivinhação não é coisa de Deus, a adivinhação é coisa demoníaca. Aí, quando tem demônio, ele é pai de quê? Da mentira. Então, quando você vê trabalhar uma adivinhação, é porque é truque, é enrolação, não é? E o demônio é especializado nisso. Às vezes as pessoas se encantam com o demônio, porque mas ele revelou, rapaz, ele te enrolou. Né? Ele te enrolou. Quem conhece, quem sabe, tem a ciência de tudo, é Deus. E o Espírito Santo opera isso no meio da igreja. Observe como a igreja tem um suporte espiritual. Tem um suporte espiritual. Nós não somos apenas ser humano, homem, mulher, não é? Natureza humana. Não, não apenas isso. Nós temos vida espiritual. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele chegou e deu vida para vocês. Efésios capítulo 2. Deu vida, agora vocês estão vivos espiritualmente. O Espírito Santo está dentro de vocês. Então a igreja tem, os crentes têm este suporte espiritual. Se alguém perguntar assim, todo crente? Não, todo crente não, aí forçou a barra, aí depende. Tem crente que não tem, porque tem crente de muito jeito, não é? Tem crente de muito jeito. Se você for mesmo assim, levar numa linha bem ampla, a Bíblia diz que até Satanás é crente.
Entenderam? Então, não é todo crente. Existe crentes que, por não observarem tudo que um crente precisa, deve observar, fica fora disso aqui que nós estamos falando. Mas, em regra, os crentes têm essa assistência, essa ação do Espírito Santo no meio deles e através deles, louvado seja o Senhor. Aí eu falei da categoria de dons espirituais que revelam. Tem também os dons espirituais que são uma demonstração de poder. Por exemplo, fé. Uma demonstração de poder, fé, né? Aquela fé, Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para aquele monte e ele vai. Ó, irmãos, isso aqui não é fé comum. Isso aqui não é fé que lhe fez alcançar o perdão, a salvação. Não, isso aqui é uma operação específica, divina, maravilhosa, de fé, num momento especial, a depender do Espírito Santo, numa determinada necessidade sua, ou da igreja, ou de alguém, o Espírito vai operar em você uma fé como um dom, como algo especial de Deus. Isso aqui é diferente. Isso aqui não é todos os crentes que têm o tempo todo, não. Isso aqui é para acontecer com os crentes, e especialmente quando o Espírito de Deus quiser. Os irmãos estão compreendendo? Amém? A fé. Outro dom dessa categoria de poder. Quando eu falar de fé, deixa eu dizer aqui uma coisa. Às vezes a pessoa diz assim, mas se a pessoa tem fé, a fé, ela, como diz a Bíblia, que remove montanha. E às vezes a pessoa diz assim, fulano fez uma coisa que nem se sustenta, mas deu certo porque ele fez com fé. Opa, olha lá. Ele fez uma coisa que nem se sustenta, mas deu certo, porque ele fez com fé. Epa, peraí. Quem beber veneno pensando que bebeu remédio, morre envenenado. Tinha fé que era remédio. Se enganou, era veneno, morreu envenenado. Não venha pensar que fé é mais do que Deus. Fé é a maneira de você se dirigir a Deus, confiar nele, acreditar nele, se jogar nos braços dele, depender dele, confiando nele. Isso é fé. Mas quem opera nunca, escreva isso, nunca é a fé. A fé nunca opera nada, coisa nenhuma. Quem opera é Deus. Deus, quem opera é Deus. A fé é a sua confiança em Deus. Quem opera é a fé. Eu já vi gente dizendo isso. Quem opera é a fé. Quem opera é Deus. Quando Jesus estava dizendo assim, mulher, a tua fé te salvou, mas é porque a fé dela foi em Jesus, a confiança dela foi em Jesus, quem curou foi Jesus. O fato de Jesus dizer, a tua fé te salvou, não quer dizer que a fé cura, não. Você já deve ter ouvido essa frase. A fé cura, não cura. Quem cura é Deus. Quem cura é o Senhor, não é a fé. Você pode ter fé, e se o Senhor não quiser fazer, Ele não faz. Você está crente. Por isso que você não deve se desesperar. Se você pedir uma coisa para Deus,
confiando nele, e você está acostumado a ser atendido, está acostumado a receber, e aí você pediu, meu Deus, faz de novo, como o Senhor fez ontem, e aí Deus diz, eu não vou fazer. Não se encabule, sua crença está normal. Você está bem crente. Se encabule não. Quando você pedir a Deus que Ele não fizer, não se encabule, você está bem crente. Acontece que Ele só faz quando Ele quer. Só quando Ele quer. Você deve ter essa relação com alguém por aí. Pessoas que já lhe serviram em um momento. Você confiou nelas, elas lhe serviram. E são pessoas boas que gostam de você. Mas em outro momento você chega, essas pessoas... Não vou, dessa vez eu não vou te atender. E às vezes ainda diz assim, e eu até poderia, se eu quisesse, mas diz, mas não vou te atender dessa vez. Pois é, Deus é assim. Quando Ele diz, eu não vou te atender dessa vez, pronto. Não se encabule não. Se encabule não. Você, se quiser chorar, chore. Mas não se encabule. Se quiser pedir de novo, peça. Se quiser tentar outra coisa, tente. Estou dizendo outra coisa, outro pedido. Não vá para outro. Quando Deus não lhe atender, se você não se sentir satisfeito, não estiver feliz, você fica infeliz lá, chorando, triste, mas fica lá com Ele, não vai para outro. Não vá para outro. Faz que nem o Jacó. Agarra nele, segura e diz, não, então se o Senhor não me atender, pois vai me levar agarrado aqui que eu vou junto, onde o Senhor for. Tenha medo não, Ele não vai lhe sapecar com força para você morrer não. Pode confiar no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa deixa... Lembra do Saul? Que Deus não atendeu ele correu para macumba. Entendeu? Eu não tenho nada contra macumba, quem tem é Deus. Deus é que não gosta de macumba. Eu só a parte que me toca é essa, Eu não tenho nada contra macumba. Deus é que tem, Ele é que não gosta de negócio de macumba, Então o Saul foi isso. O Saul, Deus não atendeu, ele correu para a macumbeira para ver se... foi no profeta, o profeta não disse nada. Foi lá, não lançou sorte, não deu nada. Ficou tudo em branco, não saiu informação nenhuma. E ele correu para a macumba. Aí, quando eu disse, tente outra coisa com o mesmo Deus. Outro pedido para o mesmo Senhor. Fique lá dizendo, eu quero é o Senhor. Se o Senhor não me der isso aqui, por me dar ao menos isso, me dá ao menos isso aqui. Vá fazendo os seus pedidos, mas fique lá com o Senhor. Não vá para outro, porque é dele que vem o que nós estamos precisando. Se Ele não nos der... Pronto, não tem nada, mas a gente fica lá no pezinho dele, chora, fica lá pedindo. A vantagem de Deus é essa, é que quando Ele não dá, mas também Ele não se enfada com o nosso pedido. Essa é a vantagem. As pessoas não dão e chega uma hora que elas se enfadam. E aí mete o cotovelo, vai para lá, antipático. Deus não. Deus, quando Ele não dá... Nada, Ele não atendeu, não deu. Mas Ele não se enfada. Pode ficar pedindo, que Ele não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum, porque Ele não se enfada com nossos pedidos. O Senhor Jesus, que conhece Ele direitinho, Jesus contou isso para nós. Ele disse, olha, pode pedir, pede mesmo, não deixa Ele sossegar. Só uma expressão humana, Jesus disse o equivalente a isso. Vocês podem botar quente e não parar de pedir. Louvado seja o Senhor. Então eu estou falando de dons de poder e falei da fé, não foi? Meu Deus, eu passei muito tempo falando de fé. Mas também sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crescer na fé, É onde mais nós temos que crescer, na fé. Aí então a fé resolve tudo. Não resolve nada. Tem que ter fé, mas ela não resolve nada. Quem resolve é Deus. Deus. Porque tem pessoas que se enganam tanto com isso, que é capaz deles acreditar no maligno. E porque aconteceu, aí eles dizem assim, não, mas é porque estava crendo, é porque estava com fé. Que é isso?
O fundamento da fé, irmãos, é Deus. Essa é a fé que nós estamos trabalhando aqui, ó. A fé cristã, a fé bíblica, o fundamento dela é Deus. É Deus, não é nem eu, nem ninguém mais. É Deus o fundamento da nossa fé. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós precisamos ler muito a Bíblia. Por isso precisamos ler muito a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus falando. Ó, se você ficar conversando com uma pessoa, né, imagina assim, você vai conversar com seu pai, conversa. Quando pensar que não, você sai dali com uma nota de 100, né? E tudo, porque o pai resolveu lhe dar, não é? Então a conversa com o pai é assim, né? Olha o Jordano pegando a dica, tia quieta, rapaz. Você fica ali conversando com o pai, aí ele se agrada de você ali, é isso. Então o que nós precisamos para a nossa fé? Da palavra de Deus, da palavra do Pai. Quando ele liberar uma palavra, ó, a Bíblia, irmãos, é uma palavra liberada geral. Não sei se vocês entendem, não é gíria que eu disse não. É uma palavra que libera geral, a Bíblia. Mas fora esse liberar geral, você está lendo a palavra de Deus aqui, ó. Você está vivendo aí, não é? Você tem problemas e tal, e problema, coronavírus, não sei o quê, essas coisas, não é? E você está lendo aqui a Bíblia, ó. Está lendo. Essa Bíblia aqui, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 17, ela é a espada do Espírito. Nessa leitura da Bíblia aqui, de repente o Espírito Santo pega um versículo desse e aprega e separa e personaliza e diz, ó, esse aqui é para você. Vocês entenderam o que eu disse? O Espírito Santo pega o que é uma revelação geral e personaliza e bota e diz assim, ó, isso aqui é para você. Deus vai lhe dar isso aqui agora. O Espírito Santo faz isso. Por isso que é bom ler a Bíblia, por isso que é bom orar, por isso que é bom ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele pega essa palavra e faz isso. Ele faz isso. Lembra daquela mulher que ouviu falar de Jesus? E aí o Espírito Santo lá naquele momento agiu na vida dela, né? E aí aquela mulher ficou certa, né? Ela pensou assim, se eu for lá e triscar na roupa dele. Isso às vezes é só uma ideia da gente. Às vezes é só uma ideia da gente, isso aí. Você pensa, se eu fizer isso aqui assim, eu acho que vai dar certo. Não pode ser só uma ideia da gente? Pode. Pode ser uma ideia. Vocês algum dia tiveram essa experiência de acreditar assim, de, se eu fizer isso aqui, eu acho que vai dar certo. Aí não deu nada certo. Era uma ideia sua. Valeu a pena, valeu, foi bom pensar aquilo, beleza. Mas era uma ideia sua. Mas quando você tem uma ideia dessa, e ela não é sua, foi o Espírito Santo de Deus que lhe botou na mente, aí meu amigo, deu certo. Aí não é vai dar certo não, aí já deu certo. O irmão chegou e disse, vamos orar ali pela minha irmã, porque eu estou assim com a fé, estou assim com o entendimento, uma convicção de que ela vai ser curada. Foi lá, orou, curada. Não era uma ideia dele. Não era uma ideia dele. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz isso. Louvado seja o Senhor. Eu ainda estou falando de fé. Ainda não pulei. Pular para outro. Dons de curar. Não tem aí no texto? Dons de curar. Está no plural, é assim que está. Não é dom de curar, que está na Bíblia. É dons de curar. Eu li o pastor Estevão, que era o nosso melhor escritor, o mais famoso escritor sobre o assunto, né, na Assembleia de Deus, no Brasil.
Toda vez que a revista da Escola Dominical tratava sobre Espírito Santo, quando o pastor Estevão era vivo, era ele que escrevia a revista da Escola Dominical, né? Era a nossa maior autoridade nesse assunto de pneumatologia ou paracletologia, sobre o Espírito Santo. Era muito... E ele escreveu uns livros sobre isso, e o livro que eu li era Nos Domínios do Espírito. Como é que ele explicava esse negócio aí, de ser, não é dom, é dons? A explicação que ele deu é assim, é porque, como tem doença aí de todo jeito, então o dom vem para atender tudo, louvado seja o Senhor. Não tem meio mundo de doença catalogada, e umas que ainda vão catalogar, não importa qual seja a doença, o problema, o Espírito Santo opera e cura de qualquer doença, louvado seja Deus. Usa o irmão não precisa saber não, de nada disso não, né? O irmão pode não saber de que nem o que foi orar, né? Que eu achei muito bonito esse testemunho, que o irmão não sabia nem que mulher não tem útero, porque era assim que ele dizia, né? É engraçado que o Senhor, e aí você fica pensando, por isso que às vezes a pessoa se engana, porque ele assim, como é que Deus revelou para esse abestado, né, que a minha mulher está com um problema no útero, né? E como é que Deus revelou para ele que ela está com um problema no útero e que ele vai curar ela, e esse abestado chega chamando de útero? Como é que Deus não revelou que é útero? Entendeu? Tem gente assim que se perde nessa hora. Porque isso aí não importa, a revelação de Deus não precisa necessariamente trazer gramática, não. Trazer português bem falado, não. A revelação de Deus tem outra finalidade. Se em algum momento o Senhor quiser lhe usar para falar conforme as regras mais refinadas da gramática, Ele pega qualquer um e faz falar, se for esse o propósito. Mas não era o caso. Aqui era só a cura que ele queria operar. Não tinha nada a ver com língua portuguesa. Então não precisava. Bastava dizer aí, ó, a mulher está com a doença lá. E do jeito que tu conseguir dizer, pode dizer. E diz que eu vou curar também. E o irmão chegou e disse, a tua esposa. E ele não estava, né, sabendo. A primeira vez que ele viu o casal, ele já foi dizendo, ela está com doença, com câncer no útero. E o Senhor vai curar agora. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Dons de curar. Dons de curar. O Senhor cura. O Senhor cura. O Senhor cura de toda sorte de doença. O Senhor é poderoso para curar de toda sorte de doença. Se é que pode chamar doença de sorte, né? Toda infelicidade de doença, o Senhor cura. Louvado seja Deus. O Senhor cura. O Senhor cura de todo tipo de doença. Isso é uma ação. Alguém está por aí desafiando os crentes, dizendo, por que que agora os crentes não estão orando? Tem até um pastor, Paulo Júnior, parece. Paulo Júnior, né? Dizendo, eu não entendi, ele é pastor e fica conversando besta. Os pastores são mais sabidinhos, né? Os pastores são mais assim, mais inteligentes, são besta desse tanto não. Um pastor e conversando besteira, dizendo agora, por que que vocês não vão lá e não determinam e não repreende? Aí eu fico olhando. Traz qualquer dos bebês das nossas casas aí, pode trazer. Qualquer bebê da nossa casa aí, sabe essa lição. Qualquer bebezinho. É, eu fiquei olhando, o Silas Malafaia ainda foi, ainda. Eu disse, rapaz, Silas, não perde teu tempo com essa bestada, rapaz. Perde teu tempo não, isso é abestalhado. Né? Não é. Cabe, eu vou perder tempo tentando explicar para um cabo que diz que é pastor e vem com uma bobagem dessa. Né? Deus cura todo mundo que Ele quiser curar.
não é obrigada a curar ninguém. E o fato de eu ser crente não quer dizer que o apóstolo Paulo, né? Como eu costumo dizer, Paulão, né? Não o nosso aqui, né? Do Maranhão. Gente boa, Deus abençoe o Paulão. Eu estou usando esse termo porque Paulo é diferenciado, não é? Na cristandade. Aí chega uma hora que Paulo diz: olha, rapaz, estou aqui sozinho, fulano se desviou, fulano foi não sei para onde, o ciclano, deixei ele doente lá. O Paulo, companheiro dele, amigo de evangelização, estava comigo, estávamos juntos, deixei ele doente lá, me lembro agora onde é. Deixou doente, pois é. Jesus curou, foi muito e tudo, mas não curou todo mundo não. Tem um bocado de gente que ele não quis curar. Não quis curar. Aí imaginou se nós estivéssemos nesse nível, né? De chegar aí e dizer, pronto, acabou. Pode pegar o hospital e transformar em templo para adoração. Eu ia fazer isso. Né? Não, não é assim não. Eis que vos dou poder, e de curai os enfermos, e de ressuscitai os mortos. Ei, isso aí é tudo dentro de um querer de Deus, ó. Ele manda aí, mas ele tem o controle, não ficou solto assim não. Do jeito que ele bem quiser. É o querer dele, é o comando dele. Agora, se você quer crer assim, creia. Se você não quiser crer, ou não conseguir crer assim, que Deus tem um povo aqui na terra, que a igreja é verdadeiramente igreja de Deus, que esse povo é povo de Deus, perdoado por Deus, que vive uma comunhão com Deus, e que vai para o céu, e que aqui tem cura, tem milagre, tem maravilha, tem manifestação de Deus. Se você não quiser crer, ou não puder crer, me permita, você se deu mal. Você se deu mal. Ei, eu creio em Deus. Ele pode nunca curar ninguém. Ele pode nunca ressuscitar ninguém. Ele pode nunca fazer milagre nenhum. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Isso não o obriga a fazer nada. Coisa alguma. Ele pode ficar lá sem fazer nada. Quem ele é, não precisa mais fazer nada. Só ele. A pessoa dele já é tudo. Louvado seja Deus para sempre. Isso é primário em quem tem uma relação com Deus. Aí o sujeito é pastor e vem com essa boboquice, né? Eu falei de fé, dom de curar, milagres. Aí eu vou de novo chamar o pastor Estevão para me ajudar aqui. Como é que o pastor Estevão separava dom de curar de milagre? Porque a gente vai pensar assim, é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Não, às vezes a cura não é espetacular. O milagre sempre é espetacular. O milagre sempre é espetacular. A cura, nem sempre. A cura, nem sempre. A cura, o Senhor pode fazê-la permitindo até um processo cirúrgico. Permitindo até uma administração de um medicamento. Como pode fazê-la de modo gradativo. Ele encontrou 10 leprosos, lembra? Vão e se mostrem ao sacerdote. Significa o quê? Que eles não estavam, continuavam leprosos, pelo menos, né?
Então eles ainda foram lá, não é? Só quando chegou lá foi que viu que estava o sacerdote. Vocês estão curados? Nós? Sério? Então. Entendeu? Agora, existe cura mais espetacular do que essa. Não tem? Por exemplo, aquele que está lá na porta do templo pedindo esmola. Dá uma esmola, aleijado. Né? Prata, ouro, tem não. Mas, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Né? Aí é espetacular. O milagre mais espetacular que eu já ouvi falar é alguém que não tinha olho. Tinha só o lugar do olho, não tinha olho. Nasceu sem olho. Só o lugar tapado com carne. Aí assim, vai abrindo e rasgando e vai saindo um olhão assim. E se eu sou Deus, eu botava azulzinho ou verdinho, pá. Só pá, eu botava era verdinho, azulzinho, só para tripudiar. Ah, mas ele é bem escurinho, da cor do Maurício. Tem nada não, bota o oi azul aí. Bota o oi azul aí, que eu quero é tripudiar. Senhor faz, louvado seja Deus. É o Senhor quem faz. Eu lembro o pastor Esquiliró, ele disse que orou por uma senhora. Quando ele olhou os olhos, uma senhora, um senhor, um homem cego, sofreu um acidente com ácido. O ácido comeu os olhos dele. O lugar dos olhos era aquela feiura, tudo o ácido comeu tudo. E ele disse que o Senhor disse, fala para ele, fala que ele está curado, fala que ele pode enxergar. E ele ficou com medo. Ele olhou aquele estrago lá nos olhos, ele disse, Aí ele fechou o olho para não ficar, para ver se não via o tamanho do problema. E ele, quando ele fechou o olho, ele escutava uma voz que dizia assim, eu ceguei ele, esse aí não enxerga, esse aí foi eu que ceguei. Ele entendeu que era o Satanás que estava dizendo, foi eu que ceguei ele. E aí, enquanto ele ouvia essa voz, ele teve uma visão. E na visão ele via uma mão que chegava e pegava nos olhos daquele moço e tirava pus, assim, arrancando pus dos olhos daquele moço e jogando fora, e jogando fora. E aí ele, diante daquilo, ele se encorajou. Ele disse, o Senhor está curado dos olhos, em nome de Jesus. E aí o Senhor deu outros olhos para aquele homem. Porque os primeiros ácido tinha comido, né? O Senhor deu outros olhos, louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Então aí tem um caráter espetacular. E é isso que o pastor Esteves separa de dons de curar e de operação de milagres ou de maravilha, louvado seja Deus. Tem ainda uma outra categoria de dons, que é da comunicação verbal, que capacita a falar, não é? Aí é que vem as línguas. Aí é que aconteceu aquele fenômeno da glossolalia. A pessoa nem estudou grego, nem estudou hebraico, nem sabe nada de... Não sabe nem eu que na escola, de todos os anos que eu fui para a escola, até hoje de inglês, só me ensinaram o verbo to be, né? Entendeu? E já esqueci tudo. Hoje eu vi a minha mulher falando inglês ali para mim, né? Alguém falava inglês e eu, tu sabe o que é isso aí? Ela disse, sei. Aí eu digo, olha, tá melhor do que eu não sei nada de inglês, né? Então eu não aprendi nada de inglês. Mas quem disse que o Espírito Santo não pode me fazer falar inglês? Pode fazer falar inglês. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Você sabe por que nós temos sido, às vezes, impedidos? Aqui eu vou dar uma beliscadinha. Às vezes a gente tem sido impedidos, que a gente, em vez de buscar de Deus, buscar em Deus,
Às vezes a gente fica buscando por aqui mesmo assim, ó. Às vezes a gente olha assim o fulano, a língua estranha que ele fala, aí a gente acha bonito. Aí quando pensa que não, vai fazendo discípulos. Aí você vê aquele meio mundo, você vai sair do Brasil, vai para não sei para onde, e aqueles discípulos, e você até é levado a acreditar que não é porque é tudo, né, de Deus, tudo. Ei, é variedade de línguas, ó. Variedade de línguas. Quem disse que é para aprender por aqui assim e ficar copiando e todo mundo falando de língua estranha do mesmo jeito, mundo afora? Quem inventou isso? Variedade de língua. Ei, pode falar aí. Ei, isso aí não tem nem limite. Não tem nem limite. Precisamos buscar. Esquece quem está falando em língua estranha aqui, ó, e vai buscar no Espírito de Deus. Ei, as línguas são do Espírito. É do Espírito Santo. As línguas. Você vai chegar e o Espírito vai lhe usar. E aí o argentino está aí, né? E você vai dizer para ele, né, em bom idioma dele, que o Brasil meteu 3-0 neles, por exemplo, e ele vai entender tudo e vai lhe dar uns tapas. Mas foi o Espírito Santo de Deus que lhe usou. Louvado seja Deus. Os irmãos estão compreendendo o que eu disse? Eu coloquei para sorrir mesmo, para descontrair. Mas é isso. O Espírito Santo de Deus, ele traz, opera isso. Que você vai falar numa língua que você não conhece, não estudou, nunca nem ouviu falar. Talvez javanês. Em algum lugar aí tem uma ilha de Java, não sei por onde, dizem que tem, não sei onde é. Mas o Senhor pode lhe fazer falar javanês, que fala lá, sei lá onde. O Espírito de Deus opera isso. Quando for necessário. Não foi isso que aconteceu? Glória a Deus. Tem mais? Línguas, interpretação. Interpretação da língua. Pronto, aí nós não vamos falar muito tempo. Interpretação dessa língua, pelo Espírito Santo. Como interpretou lá para o judeu, que eu falei ainda agora. E o outro qual é? Profecia. Maurição, que não me deixa só. Profecia. Profecia. Aí esse aqui é sinal para os crentes, né? Língua é sinal para o descrente, que a Bíblia diz. Profecia é sinal para os crentes. A profecia. Profecia é diferente da profecia lá no Antigo Testamento. Lá é porta-voz. Lá tem outro sentido. Lá tem outra finalidade, outros objetivos. Aqui para nós hoje é edificar, consolar, exortar. Não é isso? Profecia para quê? Edificar, consolar, exortar. Então, quando aqui o versículo 26, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, a palavra que eu quero colocar aqui, revelação. Aí fulano teve uma revelação. Né? Fulano teve uma revelação. Irmãos, do jeito que nós não podemos pegar o entendimento nosso, escuta isso aqui, chegar num pedaço melindroso aqui, ó. Do jeito que nós não podemos pegar uma ideia nossa e dizer que isso é uma fé e querer que seja uma fé que Deus colocou em nós, nós não podemos, sem
o devido cuidado, sem o devido critério, não podemos dizer que temos uma revelação de Deus. Toda vez que eu sonhar, o que é que a Bíblia diz sobre sonho? A Bíblia diz assim, quando você sonhar e você for contar o seu sonho, diga assim, eu vou contar um sonho. Às vezes a pessoa pega um sonho, na hora que termina de sonhar ele, e aí diz que teve uma revelação. É prematuro você sonhar e logo depois de sonhar, às vezes, dá nem amanhecer o dia, ainda vai dormir, ainda vai sonhar de novo, talvez. Alguém diz que a gente sonha toda vez que dorme. Nem sempre esse sonho vem para o nosso consciente, mas fica lá no subconsciente. Não foi eu que inventei, não. Alguém disse por aí. Eu não entendo nada disso. Aí a pessoa, de maneira muito prematura, diz que teve uma revelação. Você sonhou. Você sonhou. Foi um sonho que você teve. Diga que você sonhou. Daí até ser uma revelação, ou terá que ter acontecido muita coisa antes, para que de cara já saiba que é uma revelação, ou terá que acontecer alguma coisa depois, para que você saiba, porque não dá para saber de cara que é uma revelação, porque todo mundo sonha. Todo mundo sonha, e nem todo sonho é uma revelação. A Bíblia diz que do enfado vem os sonhos, do enfado. Uma irmã ficou triste porque queria que o pastor explicasse lá, explicar a palavra que eu estou procurando, talvez seja outra. Interpretasse o sonho que ela teve. E o pastor não interpretou, né? Ele foi perguntar para ela o que é que ela tinha comido à noite, e se ela estava tomando algum remédio, e não sei o que e tal. E ela ficou triste porque ela queria que fosse uma revelação e terminou o pastor não interpretando revelação, coisa nenhuma. Então, assim, as pessoas, de maneira muito prematura, já se apropriam de um sonho, de uma ideia que tem, e já considera que seja uma fé fundamentada ou uma revelação de Deus. Nós precisamos, irmãos, apresentar algo substancial. As coisas espirituais são metafísicas, são misteriosas, mas a gente precisa ter um cuidado. No dia de Pentecoste, eles chegaram. Que hora era? 9 horas do dia? 9 horas do dia. E eles lá, tudo falando em língua estranha, e alguém disse, estão bêbados. Estão bêbados. Eita, estão bêbados. Quem não entendia a língua que ele estava falando, dizia isso. Eles estão embriagados. Daqui a pouco chegaram os estrangeiros e disseram, está falando a minha língua. Aquele ali está falando da minha. Aquele ali está falando da minha. Entenderam? Então eles não estavam embriagados. Alguém pensou que estava, mas não estava. Agora você já imaginou se tivesse? Se aqueles crentes tivessem tudo chapado mesmo. Não, pense isso. Se eles tivessem tudo lombrado, cheio de vinho. Aí ia ser um escândalo. Ia ou não ia? Não era um escândalo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz assim, aprove a Deus salvar os pecadores pela loucura da pregação.
Às vezes a gente diz assim, numa pregação, o pregador é empolgado, né, e tudo, e às vezes diz, nós somos mesmo é louco e tal. Ei, mas é só expressão. É ou não é? É só expressão, ninguém aqui é doido não, meu amigo. Nós somos sábios, somos maduros, temos um Deus verdadeiro, temos uma palavra de Deus confiável. Ei, tem ninguém doido aqui não, meu amigo. Então nós não podemos fazer doidice. Quem chegar e apresentar uma revelação, ei, isso aí vai ser crivado, ó. Isso aí vai ser examinado para ver se isso se sustenta. Não pode ser chegar e botar assim, já vai. Você já imaginou? Não, temos que analisar isso aí. Temos que analisar isso aí, não é? Deixa eu ler aqui uma palavra de Deus para os irmãos. Gálatas. Abra aí a sua Bíblia. Eu sei que você já deve estar cansado. Tem coisa talvez melhor por aí do que escutar a pregação. Deve ter um bocado de coisa melhor por aí do que escutar a pregação, né? Principalmente quando entra para essa área de ensino, de doutrinas, fica mais, né? Mas se esforce um pouquinho mais. Tolere aí só um pouquinho mais. Aqui, ó. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Diz assim, ó. Versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, que é Paulo, né? E subi por uma revelação, certo? E subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas o que eu quero destacar aqui, eu fui atendendo a uma revelação. Se nós falarmos em uma revelação de Deus, geral, aqui ó, geral, e eu vou mergulhar nela, e na hora que o Espírito Santo quiser separar qualquer coisa aqui, personalizar para mim, glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora, uma revelação como essa aqui, ela não é geral. Quando ela não é geral, ela é particular, específica. Quem é que estava recebendo aqui? Paulo. Essa revelação serve para quem? Para Paulo. Para Paulo. Eu vou encerrar. E antes de encerrar, eu vou dizer, coronavírus está por lá. Aqui não tem. Aqui não tem não, né? Amém? Aqui não tem. Mas está por lá. Não é? Revelação especial. Eu preguei aqui, eu acho que foi na última segunda-feira, que o irmão, por ideia dele ou por revelação, não sei o que foi, deu manga verde. Não foi? Era um caso de fé. Não era? Aquele era um caso de fé. Podia ser a ideia dele. Se fosse só a ideia dele, o que é que ia dar da manga verde? Ia matar a pobre da mulher. Como não era a ideia dele, foi o Espírito Santo. Opa, mulher curada. Com o quê? Com manga verde. Não, foi Deus que curou. Quando Deus vai curar, tanto faz, dá remédio, água, manga verde, danadinha. Foi Deus. Ele creu. Foi o Espírito Santo que operou aquela fé nele. Não é isso? O Senhor pode chegar lá na sua casa
para você e dizer assim: olha, abra a sua Bíblia, e quando você abrir a sua Bíblia, vai olhando a Bíblia, vai olhando, aí você vai achar um fio de cabelo dentro da sua Bíblia. Escute isso, é importante você escutar isso. Eu peço em nome de Jesus a sua atenção. Você vai encontrar lá na sua Bíblia um fio de cabelo. Aí você vai pegar esse fio de cabelo e vai colocar dentro de um copo e vai colocar uma água mineral geladinha e vai encher o copo com água, e aí você vai dar para todos os membros da família beber daquela água, né? De preferência não engolindo o cabelo, porque isso pode dar problema, né? Todos bebem daquela água e vocês não vão pegar coronavírus. Até gente descrente de Maranhãozinho me mandou mensagem: pastor, me explica isso. E eu disse: vai para a live. Nós vamos nos encontrar lá na live. E aí, meus amados, aí você bebeu, sua família bebeu. Pode isso ser de Deus? Sem nenhum problema. Pode. Sem nenhum problema. Uma revelação especial para você, para sua casa, não é? E deu certo, e aquela família lá, as outras famílias tudo pegaram coronavírus e morreram. Aquela família lá não morreu. Eita, beleza. Pode ser? Pode. Pode ou não pode? Tem nada que proíba isso. Nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. Uma revelação especial. A revelação de Paulo para ir pregar o evangelho lá onde ele foi pregar lá era especial. Quem era que era para ir pregar lá? Paulo. A revelação especial para aquela família, para beber água com fio de cabelo dentro. Revelação especial. Para quem era? Para aquela família. Paulo foi pregar. A família recebeu revelação especial para beber água com cabelo dentro. Beleza. O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Aonde isso vai me servir? Em nada. No dia que for para mim, vai ter que ser para mim, porque essa revelação aí não é geral, ela é especial, ela é personalizada, e eu estou valorizando a revelação. Ninguém vai me acusar de dizer que o pastor não creu. Eu criei. Eu estou valorizando a revelação. Eu não sei de onde vem, de quem é, não sei nada sobre. Eu estou respeitando e valorizando. Que seja. Eu quero é que seja de Deus. Agora, onde é que isso chega para mim? Em nada. No dia que for para mim, como se trata de algo especial, tem que vir no meu CPF. Tem que vir para mim. Então o Senhor vai revelar para mim, lá na minha casa. E aí agora eu digo, se o Senhor revelar lá na sua casa e na sua, porque lá foi fio de cabelo, pode ser palha de coco babaçu, pode ser palha de banana, pode ser outra coisa para você. Espere a revelação personalizada para você, porque Deus quer sim lhe revelar coisas, quer lhe mostrar coisas, mas espere a sua vez, a sua revelação. Que lindo, eu achei maravilhoso, rapaz, eu fiquei, como dizia o meu amigo avô Daniel, estupefato. Não foi ele que criou essa palavra não, porque eu estou tomando gosto com a Nielsa. Estupefato é a mesma coisa que admirado, em uma linguagem mais arcaica, né? É a mesma coisa que admirado em uma linguagem mais arcaica. Estupefato.
É um termo que não se usa mais, né? Mas antes se usou no passado e era bonito. Agora ficou meio estranho. Estupefato. Parece doença. Melhor dizer admirado, né? Fica melhor para hoje. Então, meus amados, os irmãos entenderam? Tem revelação de Deus para a igreja? Tem. Geral, específica, personalizada, tem. Geral serve para todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vale para todo mundo. Senhor, se és tu, eu também quero andar em cima da água. Se for tu, me autoriza, porque eu quero andar também. Lembra disso? Pedro e Jesus dizem, bora, pode vir. Quem é que podia ir? Só Pedro, só ele. Aquilo era especial, personalizado. Pedro ainda deu uns 3 passos. Foi complicado, mas ainda conseguiu. Os outros, nenhum teria dado nenhum passo. Era direto, tchoco, 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 só afundando. Tudinho os outros, tivesse tentado, era só tchum, que nem pedra afundando. Porque não estavam autorizados. A revelação especial é personalizada. É só para quem foi revelado. Serve para os outros para despertar. Olha, é mesmo, olha. Para despertar, para ir buscar. Para despertar, para ir buscar, até receber a sua, com o seu nome, o seu CPF. Essa aqui, ó, é para ele. Estevinho. Vem escrita em letras garrafais. Carlitão, essa aqui, ó. Vem personalizar. Ora, o que é especial é especial. O que é geral é geral. Não tem na revelação geral colocar cabelo dentro de água e beber a água. Não tem. Então, vamos tomar cloroquina com azitromicina com sulfato de zinco. Isso dá para todo mundo que tomar na hora que sentir os primeiros sintomas. Certo? No geral, orai a Deus, orai sem cessar, buscai ao Senhor, pedi, batei. Senhor, eu quero que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor me guarde, eu quero que o Senhor me abençoe. E na hora que Deus chegar e personalizar, como ele personalizou, ele diz assim, ó, tem gente aí que não vai ver a morte. Tem um aí que não vai ser fácil de matar, não. Pronto. Então, quando o Senhor personaliza, irmãos, estão compreendendo? Você aí na sua casa, na live, está compreendendo? Fique confiando em Deus, na presença de Deus. Vai chegar a sua vez. Ele vai personalizar para você. Vai dizer, ó, essa bênção aqui é sua, para sua família. Por enquanto foi só lá. Não sei nem para quem foi mesmo. Eu só escutei o áudio. Como eu costumo dizer, né? Não sei nem se não foi alguém brincando. Às vezes foi até alguém com brincadeira. Tem um pouco que gosta de brincadeira por aí, né? Tem um pessoal que gosta de brincadeira. Até os meninos dos crentes são terríveis com essas brincadeiras. Os meninos dos crentes, eles ficam dentro da igreja e olhando o trabalho dos crentes e aquela coisa, quando pensa que eles estão remedando com brincadeira. Às vezes até os crentes que não são mais meninos, quando pensa que não, estão fazendo uma anedota, uma coisa. É ou não é? Aí a pessoa deixa escapar um áudio que era uma brincadeira dos irmãos, sei lá onde, uma brincadeira. Aí deixa escapar quando sai como se fosse uma revelação personalizada. Pode ser? Pode. Brincadeira? Pode. Revelação personalizada? Pode. Serve para mim? Não, só para quem ela
tiver escrito lá o nome dele nela, só para ele, só para a família dele. Mas para a minha vai chegar também, para a sua vai chegar também. O Senhor tem revelação para você também. Conversa com Jeremias e ele diz assim, ó: o Senhor está te dizendo, clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus está querendo revelar, irmãos. É o que Deus gosta de fazer, é revelar. Lembra lá? Revelação de Jesus Cristo que ele deu a João para enviar às 7 igrejas. João, o que tu está vendo aí, João? Escreve, escreve, escreve. Revela, mostra. Apocalipse, revelação, significa tirar o véu. Descortinar, descobrir. É o que Deus faz na sua palavra. Revelar, se mostrar. Deus quer mostrar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Enquanto você tem só a revelação geral, você já tem a mais importante, a melhor. É o texto de Timóteo, segunda carta. Vamos ler, já lemos tanto, vamos ler mais um pouquinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículo 16. Eu vou encerrar, antes do inverno acabar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e a mulher também, seja perfeito ou perfeita, e perfeitamente instruído ou instruída para toda boa obra. Temos uma revelação geral para todos, vamos mergulhar nela, vamos nos apropriar, porque o Espírito Santo vai personalizar aqui e ali, vai pegar e sair personalizando, louvado seja o Senhor. E quando o Senhor quiser trazer uma revelação específica, ei, Toninho, vai lá no Presidente Médici e entra na rua Tarquínio Lopes, número 13 ou número 33, e lá tu vai encontrar Ian. Ele está lá orando e ele está lá esperando uma orientação. Vai lá orientar ele que eu estou te mandando. Então vai, Presidente Médici, rua Tarquínio Lopes, número 13 ou 33, e encontra Ian orando e diz: o Senhor me mandou falar contigo. Revelação personalizada, louvado seja o Senhor. É ação especial do Espírito de Deus no meio da igreja. Tem que esperar a sua vez. Ela virá o seu endereço para você. Aí se fulano, depois você vai até poder zombar. A pessoa vai dizer assim: rapaz, e aí tu, como foi? Aí diz: eu fui um fio de cabelo. E aí tu vai poder dizer, quem sabe, né? Tu vai dizer assim: fio de cabelo? Rapaz, tu teve coragem? Porque tem gente que vai botar um cabelo na boca ou uma água de cabelo e vai vomitar. É ou não é? Por isso é que tem que ser personalizada. Para esse, já imaginou quem não consegue nem olhar um fio de cabelo que já vomita? E aí ele ficaria fora da cura, não é? Aí então vai ter aquele que o Senhor sabe. Aí o Senhor vai dizer: olha, tu vai lá no
quintal da tua casa, e tu confere da direita para a esquerda, e confere 3 bananas, e aí tu pega a banana de número 5 e descasca ela, madurinha, e aí ou então tu vai lá e pega a que tiver madura, e aí tu come e dá para todo mundo em tua casa, e aí tu ainda vai esnobar depois. Ei, tu tá bebendo água de cabelo, o Senhor tá operando, dando banana para eu comer, ou o Senhor fez aparecer, foi um fio de ouro lá dentro da minha Bíblia, e além de ficar todo mundo curado, eu ainda vou vender o filete de ouro, e ainda vou fazer um dinheirinho. Deus é mais poderoso do que nós estamos querendo limitar a coisa. Amém, irmãos? Amém. Irmão Carlito, volta aqui para orar. Irmão Carlito, volta aqui para orar. Orando a Deus. Se você ainda não é crente, você pode ser crente. Você que decide isso. Aceite Jesus. Tome aí esse compromisso agora. Esses dias nós estamos congregando só parcialmente, né? Mas daqui uns dias vamos estar congregando todo mundo. E aí você vem no templo e diz: ó, aceitei naquele dia lá do fio de cabelo na Bíblia. Ouvindo no culto online, na live. Naquele dia eu criei. Naquele dia eu assumi o compromisso. E eu estou chegando aqui agora para me congregar com vocês também. Nós vamos orar. E você pode orar aí, tomando a sua decisão. 18 horas amanhã, no Dijadma. E no AD Maranhãozinho, e no Dijadma Estação. Como é o endereço? Dijadma Ministério de Louvor. A programação infantil, amanhã, às 18 horas. AD Maranhãozinho e Ministério de Louvor. Ministério Louvor Eterno, do Dijadma, né? Departamento Infantil da nossa igreja. E nós estaremos de volta aqui na quarta-feira, né? Quarta-feira, sexta-feira, né? Quarta-feira deve ser os jovens ou as senhoras. Diga aí, Maurício. Quarta-feira, os jovens ou as senhoras para dirigir o culto aqui. Jovens, senhoras na sexta, né? A sexta é família, é João. Cadê João? João está aí. Quarta é os jovens. É os jovens. Senhora não foi no passado? Foi, dessa vez os jovens. E sexta, todo mundo, família toda. O nosso compromisso amanhã, gente, aqui no serviço, aqui no mutirão. Em nome de Jesus. Dessa vez é animador, porque quando a gente fez o chamado, o primeiro que apareceu foi o lanche. Eu digo, eita, dessa vez tá que tá, né? Já tem lanche, não tem nem trabalhador e já tem lanche. O negócio tá... Irmãos, a irmã Raquel, filha do irmão Zé Costa, ela viajou aí para outro estado, parece, lá do Goiás. Ela saiu daqui, ela estava sob disciplina. E ela foi para lá e eu conversei com o pastor de lá. E a gente tem conversado nesse período. Eu pedi para ele acompanhar ela lá e ela está, né, segundo o pastor, né, está congregando lá e tudo. E ele está recomendando ela. E aí eu estou passando isso para a igreja, para nós liberarmos uma carta de mudança para lá, para ela ser integrada lá. Os irmãos entenderam? Diga amém. Pronto. Amém. Agradecimentos. Vamos ver aqui quem está conosco e que... Vivi Andrade. Isso aqui é a minha filha número 1. Número 1 porque nasceu primeiro, não é porque... É porque nasceu primeiro. Lá em casa é assim. Jordano número 2 e Vivi bebezinho número 3. Mas é porque é a ordem que nasceu.
São Luís, Leila Regina São Luís. Isso aqui é prima de Nielza. Rapaz, só o nosso povo que tá. E os outros? João Manuel de Imperatriz. Ele é daqui, não é, Manuel? Não? E tá Imperatriz, só emprestado. Irmão Manuel. Eliésio Mano, rapaz, o Eliésio Mano tá me ouvindo. Eliésio, dá um desconto aí, Eliésio. Deus te abençoe, viu, Eliésio? Não vai levar em conta tudo não, que tu ouviu não. Dá um desconto. Me ajuda aí, onde tu precisar me defender. Girlene de Bacabeira. Esse povo de Bacabeira não me larga. Eu largo ele e eles não me largam. Deus abençoe, os irmãos de Bacabeira. E outros irmãos, né, de outros lugares, muito mais gente do que identificaram aqui. Muito mais gente. Deus abençoe a todos grandemente. Irmão Carlito vai orar, encerrando. E você faz a sua decisão aí de ser crente, aceitar Jesus. E vamos continuar servindo ao Senhor. Lembrando, irmãos, vocês lá de casa, aí, né? Nós estamos agora congregando, né? Só assim na live, né? E nós precisamos das contribuições, né? Os irmãos tragam as contribuições para nós podermos cobrir as despesas. Tem gente aí, de Brasília, lá de pertinho, os irmão Jonas, de Brasília. Deus abençoe, irmão Jonas, irmão do Tonho, do Tony. Tem de Goiânia. Meu Deus, nós estamos para o mundo inteiro. Quantos inscritos eu já tenho aí? 1 milhão de inscritos. Vamos todo mundo se inscrever, que eu quero já atingir 1 milhão para ganhar uma placa aí. Deus abençoe vocês, meus irmãos, de Brasília, de Goiânia. E se inscreva no canal AD Maranhãozinho. Se inscreva aí, porque nós temos que bombar aí para todo o mundo, para todo o Brasil, todo o planeta. Se inscreva em nosso canal e dê um joinha, o seu like ou dislike, né? E compartilhe com os seus amigos. Não é isso? Meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse ficar assim, internacional, né? Deus abençoe vocês, meus amados. Orar com o irmão Carlito. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, por tudo que ouvimos aqui, Senhor da Glória, somos gratos. Senhor da Glória, queremos te pedir também, ó Deus, uma bênção especial na vida dos nossos irmãos distantes, ó Deus, mas que estão presentes conosco. Pai amado, que a tua graça possa abranger todas estas famílias, ó Deus, dando-lhes paz, saúde e confiança na tua santa promessa. Assim dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e revelação do alto dos céus. Visita, Senhor da Glória, Pai, os que estão isolados, visita os que estão distantes, ó Deus, pois a tua presença, Senhor, nos traz tantas e tantas alegrias. Por isto é o motivo de estarmos aqui. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos o Senhor hoje e sempre. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.